Olá, irmãos, eu sou o Ângelo e nós estamos aqui na Igreja Aba de São Leopoldo e estamos dando continuidade, à nossa série de estudos, cujo tema essa semana que nós estamos trabalhando e o pastor Joel já vem ministrando desde o Tadel e o irmão Felipe também já tratou aí sobre alguns pontos, sobre o tema semeando e colhendo, Então, um princípio tão importante na nossa vida e tão presente no nosso dia a dia. E às vezes, por mais que a gente entenda que ele existe, que está presente e que se manifesta, às vezes à luz da palavra nós não temos todo o entendimento que é necessário, E a Bíblia diz que o povo ele perece, ele se perde porque lhe falta conhecimento. Então, o propósito de nós falarmos sobre isso é trazer um conhecimento à luz da Bíblia para que nós possamos cumprir, o propósito, a vontade de Deus para a nossa vida aí, em todo momento, em toda situação que se levantar, nos nossos relacionamentos, às vezes nossos relacionamentos familiares na nossa casa, ou nossos relacionamentos a nível de igreja, ministerial, nossos relacionamentos também no nosso trabalho, na sociedade como um todo, cumprindo esse princípio aí. Então fique com a gente aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero te trazer três tópicos, três pontos, três aspectos para nós falarmos desse tema, e eu quero começar te falando sobre um aspecto, que é o seguinte: nós colhemos sempre mais do que nós plantamos. Isso é uma lei que é irrevogável, não tem como você sair disso, Isso nós vemos até na própria natureza, Quando nós olhamos para uma árvore, nós vamos ver que por maior que seja a árvore, uma árvore que tem muitos frutos, e você olha para ela e vê aquela árvore bonita, carregada, de muitos frutos, às vezes nós não paramos para meditar, para pensar que essa árvore, ela saiu de uma semente. Então, se nós olharmos para essa árvore, em cima do que eu estou te dizendo, uma pequena semente deu uma árvore muito grande, que deu muitos frutos e que vão gerar muitas sementes. Então, olha o princípio aí que nós estamos falando presente, Então, colhemos mais do que plantamos. Uma semente gera vários frutos que geram mais outras sementes, E esse princípio ele é tão interessante que ele serve, embora seja um princípio que é interessante e até bonito da gente ouvir, ele serve para todas as situações, sejam boas semeaduras ou para más semeaduras. Infelizmente é assim que acontece. Nós normalmente pensamos nas boas semeaduras, mas deixa eu te falar no início das más semeaduras, Então, quando nós plantamos uma má semente, e já vamos falar sobre o que são as sementes, Quando nós plantamos uma má semente, ela não vai se refletir apenas em um fruto. Às vezes essa má semente ela acaba destrinchando em várias outras más sementes, em coisas ruins que não é vontade de Deus para a nossa vida, mas que fazem parte desse princípio. Eu me lembro agora de Davi, no momento que nós falamos sempre dos bons atos de Davi, dele como ser o homem que era o homem segundo o coração de Deus, aquele que era amigo de Deus, que ouvia a voz de Deus, aquele que foi o grande guerreiro, o grande rei, Mas teve um momento na vida de Davi que é muito emblemático. O momento que Davi, a Bíblia diz que ele estava na sacada do seu palácio e ele então enxerga uma mulher chamada Betseba, e quando ele enxerga essa mulher, ele deseja essa mulher e ele acaba cometendo adultério e várias coisas erradas Davi acaba fazendo por conta dessa paixão que ele teve por essa mulher. Então, nesse momento, Davi, sem perceber, através de uma semente ruim, começa uma série a produzir dentro da sua vida uma série de semeaduras de coisas ruins que vão acontecer ao longo da sua caminhada a partir daí. Exemplo, se você olhar a história de Davi a partir desse fato que eu estou te falando, ali em 2 Samuel 12, 13, você vai ver que o reino de Davi, que ele vinha numa ascensão, que ele vinha com a mão de Deus sobre ele, com várias vitórias, não só vitórias a nível de reino, a nível de exército, mas vitórias pessoais, da sua família, da sua casa. Você já começa a ver que a partir daquela semeadura, um ato apenas de erro, de pecado, começa então ao seu reino cair, entrar num período de decadência. Não só o reino, mas a família de Davi. Você vai ver depois, vai estudando ao longo da palavra, 2 Samuel ali capítulo 13, você vai ver que um dos filhos de Davi estupra uma irmã. Olha que situação difícil, que situação terrível, E você vai ver mais ao longo da história de Davi que um dos filhos dele, Absalão, se torna agora um inimigo do seu pai, a ponto de Davi ter que sair do seu reino e o seu filho tomar esse reino à força.
A Bíblia diz que esse filho, Absalão, toma o reino de seu pai e envergonha o seu pai, tomando as suas concubinas e então ali expondo a vida de seu pai em momentos de muita tristeza e muita humilhação. Então essa foi a má semeadura de Davi que originou várias sementes ruins em várias áreas da sua vida familiar, do reino, né? Uma desordem total. Isso mostra mais uma vez que nós colhemos mais do que plantamos. Davi semeou um ato de pecado no momento que ele tinha que estar buscando a Deus. Ele estava ali desejando uma mulher e caindo em adultério com ela, e isso espalhou como se fossem vários ramos de sementes ruins para sua casa. Olha, nós temos que ter atenção a isso, né? Isso é uma má semeadura, né? Quantas vezes nós vemos na nossa vida uma semente ruim que desencadeia uma série de eventos ruins? Não tem como ser diferente, né? Mas a boa semeadura também existe. Quando nós usamos uma boa semente, nós plantamos algo bom, isso também acaba trazendo várias sementes boas, numa proporção maior do que nós colhemos para toda a nossa vida. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus na nossa geração, né, até 1000 gerações serão abençoadas. Esse talvez é um dos exemplos mais importantes da Bíblia, mais emblemáticos, mais enfáticos da Bíblia, sobre o que uma boa semeadura produz ao longo do tempo, né? Várias sementes que vão nascer, que talvez você que está me vendo e eu também nem vou enxergar isso, mas pela fé nós cremos que Deus vai produzir bons frutos ao longo das nossas gerações, né? Eu quero te falar de um texto que o próprio Jesus falou isso, trazendo para explicar esse princípio que eu estou te falando, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O versículo 8 diz: outra enfim caiu em boa terra, deu fruto que vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Quando nós falamos de boa semeadura, de nós colhermos numa proporção ou colhermos mais do que nós plantamos, e nós falamos de exemplos de má semeadura e exemplos de boa semeadura há pouco, nós temos que entender que a má semeadura ela está envolta em circunstâncias da vida e o agir do inimigo. Então as próprias circunstâncias da vida vão fazendo a má semeadura dar os seus maus frutos. E o inimigo também vai se aproveitando disso. Isso é uma verdade, nós temos que estar atento, vigiar para isso. Mas a boa semeadura, e eu quero te trazer essa boa notícia, essa notícia da parte de Deus para ti, a boa semeadura no mundo espiritual, ela tem a pura intervenção de Deus. Ou seja, quando você faz uma boa semeadura, por exemplo, você escolhe obedecer a Deus, você escolhe entregar a sua vida para Jesus, você escolhe andar no caminho de Deus, você escolhe fazer uma oração, você escolhe ler a palavra, você escolhe congregar, tudo isso são exemplos de boa semeadura, que são atos que parecem que são pequenos. Deus ele vem com a sua mão e ele intervém para que essa pequena semeadura ela produza, como Jesus falou, a uma proporção de 30, 60 e 100 por um. E eu quero te explicar essa expressão do 30, 60 e 100 por um, para você entender melhor o princípio. Essa expressão que Jesus usa, e ele está falando no momento que ele prega a respeito da parábola do semeador, que fala que o semeador ele sai para semear e semeia em vários tipos de solo, mas quando ele semeia uma semente num bom solo, ela produz mais do que ela foi plantada. Ela produz 30, 60 e 100 por um. As pessoas que ouviram isso pela primeira vez, elas sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Sabiam que essa expressão que Jesus usou, 30, 60 e 100 por um, indicava uma proporção absurda, uma proporção em abundância, que só seria possível com a intervenção de Deus. E quando que Israel experimentou isso, essa proporção absurda com a intervenção de Deus? Quando a Bíblia diz que no Antigo Testamento a terra deveria ser produzida ou cultivada por 6 anos e no 7º ano não poderia se cultivar nela. Imagine que você era um produtor e você cultivava ano a ano, sempre olhando para esse ano que você estava e para o próximo, né? Você plantava para comer nesse ano e ter sementes para o próximo. Mas quando chegava no 6º ano, você iria plantar na mesma proporção. Só que Deus disse que no 7º ano não poderia se plantar. E como que se faz isso? A
Bíblia diz que Deus ele se encarregava de, com a sua mão, ele fazer com que a semente do 6º ano desse uma colheita muito maior do que se plantava. Uma colheita na proporção de 30, 60 e 100 por 1, para que houvesse sementes suficientes para se alimentar no 7º ano, que ninguém plantava nada, e que essas sementes ainda durassem para a alimentação do 8º ano e para plantar no 8º ano. Olha que interessante isso. Então as pessoas entendiam que Deus iria vir com a sua mão, como veio lá do período da antiga aliança, no período do descanso da terra. Só que muitas vezes Israel não obedeceu a isso. Mas quando obedeceu, Deus colocou a sua mão sobre isso e eles então colheram mais do que plantavam. Se você obedecer a Deus, você vai colher mais do que você planta. Se você obedecer a Deus, a tua proporção de colheita na sua semeadura vai ser 30, 60 e 100 por 1. Isso é uma garantia bíblica para a nossa vida, bem? Mas no próximo princípio que eu quero te falar, desse tema de semeando e colhendo, é que nós colhemos na proporção que nós plantamos. Veja que eu não estou falando de quantidade agora. Não é sobre o quanto que você planta, sobre 1 mais 1 que é 2, o 2 mais 2 que é 4. Eu estou te falando sobre proporção. E a Bíblia nos mostra num versículo, e eu quero que você olhe aí, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Proporção é diferente de quantidade, irmão. Jesus ele não está falando, e a Bíblia não está falando sobre a quantidade que você planta, sobre a quantia, mas sim sobre a proporção. E proporção está falando de uma relação, do quanto nós podemos aplicar, semear e semeamos ou não. Existe um exemplo bíblico que nos ilustra muito bem isso. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Jesus presencia uma situação onde estava uma viúva pobre e várias pessoas que eram ricas. E deixa eu só ler o texto para você entender. Lucas, no capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está falando que, o texto está nos dizendo, e Jesus está nesse texto, né, está nesse fato, nesse acontecimento, que existiam pessoas ricas que davam muito, que davam da sua riqueza e jogavam as suas ofertas no gasofilácio. Mas de repente aparece uma mulher pobre ali que lança 2 pequenas moedas. E Jesus mostra para aquelas pessoas e diz: olha, a que deu mais do que todos foi essa viúva pobre. E Jesus explica o porquê. Fala que esses homens que ofertaram deram daquilo que sobrava. Ou seja, para eles não tinha muita relevância, na sua proporção de vida não tinha muita relevância. Mas para ela não. Diz que da sua pobreza, ou seja, do estado que indicava que ela não deveria semear nada, mesmo assim ela foi lá e deu tudo que possuía, uma proporção maior. Olha que lição tremenda. Então, a proporção está ligada ao dispor o meu coração para semear, em qualquer área, meu irmão. Às vezes eu não tenho muito o que semear, mas se eu descolocar o meu coração, uma disposição de semear no reino, e isso em todas as áreas, meu irmão. Às vezes não é simplesmente a área financeira, a área material, mas dentro do seu tempo, talvez o quanto que você tem disponibilizado em proporção de tempo para servir na casa de Deus, quanto você tem disponibilizado para discipular vidas, quanto em proporção de tempo você tem disponibilizado para orar a Deus, para buscar a Deus, para ler a palavra, para estar evangelizando as pessoas, ou mais ainda, vamos mais para dentro ainda da nossa vida, o quanto do seu coração você tem disponibilizado para agradar ao Senhor. Note que nós colhemos na proporção que plantamos. Se eu dispor pouco do meu coração para Deus, eu vou colher pouco no reino. Se eu dispor bastante do meu coração, eu vou colher bastante no reino. E sabe que o Senhor, falando de coração, Ele não está interessado no pouco do teu coração. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 29, verso 13, que nós vamos encontrar a Deus, nós vamos buscar a Deus, nós vamos achar a Deus
quando nós colocarmos todo o nosso coração diante dele. Então, na proporção, semeie o seu coração no reino. Um terceiro aspecto aí que eu quero te falar é o seguinte: nós só colhemos se perseverarmos. E a Bíblia diz em Gálatas 6, 9 e 10: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família na fé. O primeiro versículo que nós lemos fala sobre isso: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é semear. E está falando que nós não temos que nos cansar, por mais que venha dificuldade, por mais que venha o cansaço físico, mental, espiritual, nós temos que prevalecer e não desfaleçamos. Se a planta desistisse de crescer na primeira dificuldade, o que aconteceria, né? Imagina uma planta que foi uma semente, começou a surgir uma árvore, uma pequena árvore, e veio uma tempestade, veio uma tormenta, e imagina que ela pudesse desistir de crescer. Ela nunca seria uma árvore grande com muitos frutos, né? Às vezes nós estamos assim, nós somos semeados, fomos alvo de uma semente, somos uma semente, começamos a crescer e as dificuldades vêm e nós desistimos. E o reino de Deus, um dos pilares do reino de Deus para o reino ser manifestado na nossa vida é a perseverança. Nós temos que perseverar nas coisas do Senhor para nós crescermos. Nada brota sem perseverança. O texto diz que a seu tempo ceifaremos, ou seja, existe uma questão temporal, existe uma questão de tempo, existe um esperar para dar frutos. Nós temos que aprender a esperar nesse tempo. Saber esperar é manter a semeadura sem estar vendo fruto, mas com a certeza da colheita. Então, se você não está vendo fruto da sua semeadura e você não desistiu ainda, peço que você não desista, porque isso faz parte do processo da semeadura. Perseverar é isso, é saber esperar sem ver o fruto, mas você ter certeza e fé que a colheita vai vir do Senhor. Então, nós falamos desses 3 princípios hoje, brevemente. Se eu te dizer quais foram, né? Que primeiro, nós colhemos mais do que plantamos, né? Segundo, nós colhemos na proporção que nós plantamos. E terceiro, nós só colhemos se nós perseverarmos. Então, que você possa ter êxito aí e revisar os princípios aí, para que isso possa ficar gravado no teu coração, na tua mente, no teu espírito e aplique na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te damos graça por esse momento, Pai, que nós aprendemos da tua parte, Senhor, falando das coisas do teu reino, falando daquilo que tu tem para a nossa vida, Senhor, para a nossa família, nossa casa, para o nosso espírito em ti, Senhor, aquilo que tu quer gerar e tem gerado no nosso coração, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que ouviram desse tema e meditaram junto conosco nesse tema, que tu continue te manifestando, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida aí, que te dê graça em nome de Jesus.